muito bem, muito bem. Agora sim, ao vivo, hein? Ao vivo para todo mundo. Muito boa noite para você que acompanha a nossa live aqui do Esporte Sem Fronteira através da nossa página, né? Estamos ao vivo aqui pelo Facebook, né? Rapaziada que vai acompanhar a gente aí pode começar a compartilhar à vontade a nossa live. Vamos falar aí sobre a rodada, né, do final de semana. Afinal de contas, tivemos uma rodada um tanto quanto emocionante. Aliás, rodada essa que promete muito mais ainda na próxima, né? Temos jogos aí decisivos aí, né? Um confronto direto pelo título do Campeonato Brasileiro de 2020, diga-se de passagem, né? Apesar de já estarmos em 2021. Enfim, tem muita coisa bacana para ser falada aí, ó. Comigo, meu brother Luiz Alberto. De boa, Luizão? Boa noite, galera. Bem-vindos aí à nossa primeira live. Vamos que vamos falar sobre essa rodada emocionante que teve, sobre o imbróglio que teve no final de semana do VAR, o que vai acontecer no próximo, que pode ser uma final antecipada ou pode embolar ainda mais a briga pelo título, né? Verdade, verdade. Tá ali pau a pau. Aliás, briga essa que acontece no topo da tabela e também lá embaixo, né? Na famosa Z4, a gente vai falar sobre isso também. Ítalo Cavalcante, o cara. Boa noite, Ítalo. Boa noite, Alex. Boa noite a todos. Boa noite, Luiz. Boa noite, Wesley. Sejam bem-vindos à nossa live. Conteúdo de qualidade, de diversos. Boa, boa. E o Wesley Henrique também tá aqui com a gente, preparado, afiado. Fala, galera. Boa noite. Galera tricolor, rubro-negra, alvinegra, todas as cores do nosso futebol. Esporte Sem Fronteira, estamos ao vivo. Experiência nova que estamos vivendo. Vamos lá, Alex, vamos nessa. Vamos para frente que o trem tá vindo. O trem tá vindo. Muito bem, gente. Podemos começar essa live, né? Não poderíamos deixar para depois. Vamos começar falando sobre a rodada emocionante. O último final de semana aí, faltando pouquíssimas, 2 rodadas para se finalizar o Campeonato Brasileiro de 2020. E pode acontecer no domingo, confronto direto entre o Flamengo e o Internacional, né? O Inter, se ganhar, já pode se consagrar campeão. O Flamengo ainda tem que correr atrás aí dos pontinhos perdidos, né? De uns vacilos que deu. Então vamos lá. Luiz Roberto, o que você espera desse confronto aí, desse domingão? É clássico, hein? É um clássico, é um jogo que o campeonato de pontos corridos às vezes nos proporciona, né? A gente não esperava que os 2 líderes iam se enfrentar na penúltima rodada, né? E podendo valer o título, né? Não simplesmente um distanciar um pouquinho, não. Realmente pode valer o título para o Internacional, pode valer a liderança para o Flamengo e, como falou, pode embolar ainda mais o campeonato, porque se empata esse jogo, o São Paulo vence o jogo que tem a menos contra o Palmeiras e o jogo contra o Botafogo, pode entrar na briga de vez pelo título, né? Então eu acho que vai ser um jogo bem interessante, um jogo que eu acho que o Flamengo vai propor, deve ir para cima do Internacional. O Internacional é um time um pouco mais reativo que o Flamengo, deve jogar um pouco mais atrás, mas eu acho que o Flamengo não deva se expor tanto, porque, querendo ou não, se perder o jogo, perde o título, né? É verdade. São 2 camisas de peso que vão entrar em campo nesse domingo. O Ítalo, tem a preferência? Como é que você vê essa rodada aí? Ítalo, me ouve bem aí? A gente não está conseguindo ouvir o Ítalo, então eu vou fazer a mesma pergunta para o Wesley Henrique. Ô Wesley, essa rodada vai ser decisiva aí no próximo final de semana, né, para o Internacional e para o Flamengo, vai correr atrás dos pontos. Como você vê esse jogo? O Flamengo veio com a proposta do ano passado, né? Que, na verdade, de 2019. Entrou em 2020 com o gás de 2019, Libertadores, o time do momento. A proposta do Flamengo é muito interessante porque ele primeiro procurou, há um tempo atrás, se organizar na gestão e hoje está mostrando que, fazendo isso, o Flamengo chega com força em todos os campeonatos que ele disputa. Já o Inter passou por uma situação, né, de oscilação, teve aquela questão que a gente foi comentando aqui nos bastidores, a chamada montanha-russa, desceu, subiu,
e pode agora estar consolidando isso, né? E como a gente vinha comentando, o Abelão, ele saiu do Vasco, né? Que estava numa briga lá, tá brigando lá embaixo lá, e aí ganha do Vasco, e é essa polêmica entre Vasco, Inter e Abelão. Vamos ver o que vai dar. Eu acho que vai ser jogão, vai ser bom para quem é amante do futebol. Essa possibilidade de já estar ali praticamente com a mão na taça, né? Porque o Internacional precisa de um golzinho e se retrancar ali atrás para garantir o título. Essa possibilidade atrapalha, Ítalo? Sim ou não? Você que é um amante do futebol, assim como todos nós, essa possibilidade de colocar a mão na taça ali, de depender de apenas um Thiago Galhardo brilhar, como vem fazendo aí ontem, mesmo exemplo disso, né? Ele que foi muito bem colocado ontem pelo narrador, estava narrando o jogo contra o Vasco, foi dispensado pelo Vasco, rejeitado pelo Vasco e fez um gol aí, né, para se consagrar, para deixar mais ainda em foco o profissional que é. Essa estrela particular do Galhardo é necessário para o Inter nesse domingo contra o Flamengo? A gente está com um probleminha de som com o Ítalo, então eu vou voltar lá em cima com o Luiz. Luiz, aí é com você. Thiago Galhardo brilha novamente? Um homem iluminado, rapaz. A tendência é que sim. A tendência é que ele tá com sorte de campeão, vamos dizer assim, cara. Da onde ele chuta a bola tá entrando, o cara tá com sorte. Não vamos longe, o próprio artilheiro do Vasco, que é o Cano, não conseguiu fazer o gol no Inter, batendo um pênalti para fora. Então a gente percebe que quando o cara tá com sorte mesmo, a tendência é que ele brilhe nesse jogo. A gente não sei como é que vem a defesa do Flamengo, se vem completa, se não vem. Não sei como é que o Rogério pretende fazer isso, montar essa defesa, mas eu acredito que o Thiago Galhardo tem tudo para brilhar sim. E para mim, ele é o craque do campeonato. Eu acho que esse time do Inter aí deve muito a ele nesse campeonato. Deve bastante, né? Falando em craque, vamos ter um jogo de bastante nomes, né? Thiago Galhardo, o Gabigol, o próprio Patrick do Internacional também, que é um nome forte. Vai ser um confronto bem interessante. Dentro do campo ali tem um jogador, além do Galhardo, que possa se destacar mais ou não. Esse campeonato é dele, ele que certamente vai ser aí premiado como o melhor do ano. Olha, o Flamengo tem inúmeros nomes que podem se destacar, né? Arrascaeta, o Everton Ribeiro, para mim, que é o melhor jogador do time do Flamengo, eu acho que ele pode se destacar bastante no campeonato. O próprio Gabigol, que tem sido decisivo, voltou a ser decisivo, né? Depois de um bom período que ele ficou sem marcar gols, voltou a ser decisivo. Eu acho que ainda tem muitos nomes. O nome do Inter, sem dúvida, para mim, é o Thiago Galhardo. O Inter que vai ter o desfalque do Rodinei, porque tem questões contratuais. E a multa para o Rodinei jogar é um pouco alta para o Inter pagar. Não sei se vale a pena. Então, eu acho que a tendência é o Thiago Galhardo ir para o lado do Inter. Mas tem o time todo do Flamengo ali que tem nomes bem interessantes que podem se destacar também no jogo, né? O Inter tem no Thiago Galhardo, o Flamengo tem Arrascaeta, Everton Ribeiro, Bruno Henrique, Gabigol, enfim, tem vários nomes que podem se destacar nesse jogo hoje. Né? Hoje não, final de semana. Essa briga aí, agora falando um pouquinho de fora das quatro linhas ali, né? De um lado, o Abelão, que sem dúvida nenhuma tem feito um bom trabalho, uma vez que o Internacional é um dos favoritos ao título, sem dúvida nenhuma. Ninguém duvida disso. E teve do outro lado o Ceni, né? Que começou com bastante críticas, assim como todos os torcedores, os treinadores que passam pelos times brasileiros. É importante destacar que o torcedor brasileiro está acostumado com vitória, né? Se o time perde, automaticamente esse peso, né, não cai diretamente em cima do jogador, mas sim em cima do treinador. Então tem essa briga do lado de fora também ali, a briga de treinadores, né? Como eu disse há pouco, o Rogério Ceni veio devagarinho, veio se encaixando e agora, aparentemente, ele conseguiu adequar o time. É uma briga interessante também, né?
Verdade, Alex. Assim, hoje a gente vê o futebol brasileiro, a gente vê na torcida, eu estava até comentando aqui com o pessoal, né, que a torcida, às vezes, ela quer ter o papel de gestor, o papel de treinador e até o papel de jogador. Mas se os dirigentes ele não tomar um pulso firme, a torcida ou leva o time, o clube ao ápice, ou leva o clube à ruína. Aqui, por exemplo, no Nordeste, o Bahia ele tem uma tradição muito grande, fazendo um parêntese, né? E aí a torcida ela cobra muito. E aí nesse comentário eu vinha falando com relação a algumas peças que a torcida pede e que depois que não dá certo, o torcedor quer culpar o dirigente. E é isso que o dirigente tem que entender. Ele tem que ter o papel de dirigente, e como eu frisei logo no início, né, falando do Flamengo, voltando para o clássico, o Flamengo fez isso e está fazendo isso muito bem. Mas o Inter, ele teve logo no início do campeonato, uma perca muito grande, que foi do Guerreiro, né? E a gente nem imaginava que o Thiago Galhardo ia ser essa sensação, e aconteceu. E hoje ele está realmente, para Abel, ele é o cara que vai decidir para o Inter. O Inter também tem peças boas lá atrás, como o Cuesta, Vitor Cuesta, apesar de ter tido uma baixa, porque veio muito bem no início do campeonato. Mas eu acredito que esse jogo vai parar o Brasil e, quem sabe, o mundo, porque vai ser uma decisão incrível. É um clássico. Ítalo Cavalcante. Agora o Ítalo nos ouve, Ítalo. O microfone está desligado. A gente está sem áudio do Ítalo aí, Ítalo. A gente está tendo um probleminha com o áudio do Ítalo ali. A gente vai resolver, pessoal. Fica tranquilo que a gente vai resolver. Bom, ainda falando sobre esse jogo no Maracanã, apesar de não ter torcida, né? A gente fala de jogo em casa, acho que a dinâmica do jogo em casa, né, é o jogo com a torcida. E aí, esse campeonato, a gente teve, infelizmente, todo ele sem torcida, por causa da pandemia em si. Mas essa questão de jogar em casa, mesmo sem torcida, ela pesa a favor dos times, no caso, né? No caso aí, no Flamengo, que joga no Maracanã, tem esse peso? Eu acho que sim. Eu acho que sim, porque o time que joga em casa, vamos dizer assim, conhece ali os atalhos do campo, já está ambientado. Eu acho que conta, não conta tanto quanto a torcida, né? Esse campeonato, vamos dizer, foi igual para todo mundo. Eu não considero tão igual assim, porque a torcida faz diferença demais no jogo, principalmente para times menores, né? Ou o próprio Flamengo, né? Mas a qualidade que o Flamengo tem, ele vai jogar contra, vamos dizer, contra o Bahia, lá na Bahia, sem torcida, sem a torcida do Bahia empurrando, vai ser menos pesado pro Flamengo enfrentar o Bahia. Vai jogar com o Sport, ou até vir jogar com o Curitiba, que a torcida em casa, a torcida faz diferença, principalmente nesses times médio e pequeno porte, né? Pois é. Então, acho que mesmo jogando em casa, tem o fator de conhecer os campos, tudo, mas a falta da torcida é muito, muito grande assim, para esses times. E essa pandemia parece que potencializou muitas coisas, né? Como, por exemplo, os DJs. Os DJs aí que botam o som nas alturas que até o treinador fica arretado com ele. A torcida de CD, né? Vem cá, sem querer antecipar, né, o que pode acontecer, mas vocês arriscariam um palpite aí? Dá para saber mais ou menos, tentar um palpite ali de quem pode levar esse jogo e um placarzinho talvez? Eu vou pôr emoção, eu ponho 2-2 nesse jogo. Eu acho que é para matar no coração, é para deixar para a última, entendeu? Que eu acho que tem o São Paulo chegando, né? A gente vai até comentar um pouco que está de técnico novo. Eu acho que o São Paulo, a teoria é que ganhe do Palmeiras, porque o Palmeiras, eu acredito, não deve ir com o time todo principal, porque ele já está na Libertadores do ano que vem. Vai jogar final contra o Grêmio, que é um jogo que, querendo ou não, vale muito dinheiro. Eu acho que vale muito mais para o Palmeiras ganhar a Copa do Brasil do que terminar em quarto e quinto lugar. Eu acho que o Palmeiras, teoricamente, também não chega.
Então, para ele, independente se ele terminar em sétimo ou terminar em 15º, para o Palmeiras não faz diferença nenhuma, na minha opinião. Então, eu acredito que o São Paulo deve vencer o Palmeiras, deve vencer o Botafogo, que teoricamente é um time que está praticamente acabado já esse ano. Então, eu acho que o São Paulo ainda pode entrar nessa briga. E na última rodada joga contra o Flamengo em casa. Tem então, vou apostar no 2-2 para dar uma emoção aí no final do campeonato. Emoção até o fim. Ô Wesley, e você? Vai no empate também ou arrisca aí um placar? Cara, como torcedor do Bahia, eu sou muito eu sou muito assim de fazer aquele. Aqui na Bahia a gente fala que o jogo do Bahia é mística. Só acaba quando termina de verdade. Inclusive no jogo contra o Goiás foi o feitiço contra o feiticeiro, né? A gente com 3 pontos na mão e aí acabou que tomou um empate. Mas enfim, eu vou ser mais conservador, porque eu acho que o Inter, naquele deslize no jogo do Sport, eu acho que abalou um pouco as estruturas. A gente percebeu que o Inter se recuperou no jogo do Vasco, mas assim, contra o Flamengo não pode bobear. Se tudo ocorrer bem, vai ser um jogo de 1-0. Agora, eu não arrisco para que lado. É 1-0, assim, aquele jogo ferrado, 1-0. Agora, para que lado? Eu vou chutar para o Inter, mas só pelo fato do Inter ser um time que é parecido com o time argentino, que é aguerrido, aquele time fechado, e se fizer 1-0, ninguém bota gol lá, não. Ítalo, tem palpite? Flamengo ou Inter e o placazinho? Tenta tirar o fone. Usa o som do computador. A gente está tentando uma conexão com o Ítalo aqui. Bom, eu, como flamenguista que sou, vou arriscar 2-0 pro Flamengo, né? Ora, vou falar do Flamengo, 2-0 pro Flamengo. Agora, a gente falou agora há pouco em questão da zaga. Arão na zaga, escolha do Rogério Ceni. Ele disse que está se adaptando bem porque já fez essa função. Foi uma boa sacada do Rogério Ceni, Arão ali na zaga? O que vocês acham dessa? Foi um improviso ou não? Eu acho que começou com improviso e acabou dando certo. Deu certo. Me surpreendeu positivamente. Ele tem jogado bem, tem feito boas partidas. A saída de bola dele, querendo ou não, por ele ser volante, tem uma qualidade muito boa na saída de bola. Né? Um jogador que eu acho que deu uma mobilidade, deu uma qualidade melhor para essa saída do Flamengo. Então, eu acho que foi uma grata surpresa. No começo eu duvidei um pouco, confesso. Eu acho que a torcida do Flamengo inteira duvidou, menos a família dele. Mas eu acho que foi uma boa surpresa dele na zaga. Ele tá respondendo muito bem. Tá respondendo bem, né? Foi uma surpresa, digamos que uma surpresa boa. Arão que vem fazendo aí bastante gols de cabeça, né? Ele tem uma visão boa ele sobe muito bem nos cruzamentos que o Flamengo vem recebendo e acaba sendo uma opção boa pro Flamengo. E foi, digamos que uma surpresa, acho que o Luiz botou muito bem, uma surpresa boa, né? Porque ninguém esperava que fosse dar certo como vem dando, não é isso, Wesley? Eu acho que, assim, quando o Rogério passou a ser treinador, eu já acompanhava a ousadia dele como jogador, porque é difícil você ver um goleiro ele ter essa personalidade, né, de querer bater metas de jogadores, que é fazer gols e tal. E ele continuou levando isso para a carreira de treinador. Ele é ousado, ele arrisca, ele não tem medo de errar, e mesmo quando ele erra, ele assume e não tá nem aí, é rápido, ele é contemporâneo, né? Ele admite o erro rápido e já muda e já tenta uma coisa diferente. E eu acho que é isso que está faltando um pouco no futebol brasileiro, porque eu falo direto, eu queria ver o Bahia com Sampaoli, eu queria ver o Bahia jogando para frente, eu queria ver o Bahia ousado, sem medo de fazer o gol e ter que recuar para não tomar. Então, eu acho que com esse perfil é que está no futebol brasileiro, para a gente ver, porque o nosso futebol é ousadia e alegria, é o que Neymar pegou no Santos, aquele Santos de 2011, se eu não me engano, que teve Neymar, Robinho, Ganso, aquilo tem que ser resgatado, porque a gente está, cara, é impossível não falar isso, a gente está perdendo a audiência, o futebol brasileiro está perdendo a audiência para a nossa política, infelizmente.
Muito bem. Agora eu vou chamar o Ítalo aqui, ver se ele consegue falar com a gente. Ô, Ítalo, tá ouvindo a gente agora? Ou melhor, ouvindo ele tá, né? A gente que não tá conseguindo ouvir ele, né? Cara, Não tá chegando o áudio. Ítalo, tenta tirar o fone. Você tá... Não tá chegando o áudio do Ítalo. desliga e liga o microfone. Tenta o fone do celular. A gente tá com um probleminha no áudio do Ítalo. A gente vai conseguir resolver. Bom, falando em Bahia, né? Já que o Wesley Henrique falou em Bahia, a situação do Bahia tá bem complicada ali. E aí, hein? Você, como baiano arretado, fala pra mim. Vai se recuperar? Tem chance de sair numa boa desse campeonato ainda? Ou o caminho da Série B já é dado como certo? Ah, cara, eu vou falar como o carequinha lá da emissora aí. Vai ser na emoção. E o Nordeste merece, velho. O Nordeste merece ficar na Série A. A gente tem Sport e Fortaleza aí na porteira, mas Sport e Fortaleza já distanciou. Quer dizer, distanciou não, né? O Bahia, se ganhar o Fortaleza, empata em número de pontos. E aí a briga. Direto. Confronto direto. A briga fica pro final, mas assim. Eu acredito que se não acontecer nada juridicamente, né, que o Vasco está tentando aí, possa ser que o Bahia consiga escapar, porque na última rodada joga Vasco e Goiás, então talvez, dependendo de todas as combinações de resultado, o Bahia ainda tenha uma maior possibilidade de escapar do rebaixamento, né? Pois é. O Vasco e Goiás faz um jogo direto, matar praticamente. Ou morrer, né? É um jogo do tudo ou nada, né? Ou do nada para os dois, né? Dependendo de como for a situação. Ou do nada para os dois, justamente. Tem a situação também de pode ser o nada para os dois, dependendo da situação. Tá falando em Vasco aqui, nós estamos falamos no Vasco, né? Vamos pular um pouquinho lá para a parte de baixo da tabela. O Botafogo já foi, o Coxa também. Nós temos aí 3 times, né? E apenas um pode escapar dessa situação do rebaixamento para essa temporada de 2021. Em relação ao Vasco, né, o Vasco começou o campeonato muito bem, né? O Cano foi até destaque pela CBF, que chamaram o cara de máquina de gol, veio treinadores, enfim, o Vasco começou muito bem e de repente apagou o time, né? Apagou. A esperança era o Luxemburgo, que veio com a proposta de não deixar o time cair, foi claramente isso divulgado pelo Vasco, não era a intenção de ganhar nada, apenas não deixar o time cair. Mas hoje a gente vê um Vasco jogando como jogou ontem, né? Perdendo um pênalti que eu acho que o Cano não perderia aquele pênalti se fosse há alguns meses atrás. Como é que você avalia a situação do Vasco hoje? Por que chegou nessa situação? O que está faltando para o time sair dessa aí, Luizão? Falta confiança, cara. Acho que para os jogadores vem você ter um técnico que você essa troca de técnico que tem acontecido no Vasco, tendência é que o time não tenha confiança, porque vamos dizer, se um dirigente começa a tentar mexer, poxa, não tá funcionando, eu acho que tira a confiança do jogador, eu acho que vê que aquele trabalho não tá funcionando, a gente sabe que nem sempre é o treinador, né, que às vezes os jogadores não estão rendendo, e essa troca constante prejudica demais o clube. A gente viu o Botafogo e Curitiba caindo dessa forma, né? O Curitiba teve 5 técnicos durante 35 rodadas. Pô, não deu 7 rodadas por técnico, né? Teve técnico e ficou 5 rodadas como técnico. Então eu acho que o Vasco escapa. Eu acho que dos que estão brigando, eu acho que quem se salva ali é o Vasco. É o time que para mim tem qualidade para escapar, para sair. Né, mas tem que ter mais confiança, eu acho, que está faltando isso para os jogadores. E o Luxemburgo, eu acho que é o cara mais certo para tentar fazer isso, tirar isso deles. O Vasco vai pegar agora na próxima rodada o Corinthians que não vem também numa fase muito boa, mas briga por uma vaga, né? Na Libertadores, que eu não sei se vai chegar, porque isso vai depender de alguns resultados de outros times também, né? Mas o próprio Corinthians tem um jogo a menos com o Santos no meio de semana, né?
Justamente, tem um jogo a menos que pode mudar alguma coisa ali no meio da tabela. O Ítalo entrou de novo aqui, e aí eu vou perguntar para ele: Corinthians e Vasco, né? O Vasco passa ou decreta de uma vez o caminho para a Série B, abre a porteira e tchau, Vasco? Como é que você vê isso aí? Vocês estão conseguindo me ouvir agora? Boa! Agora sim. Joga duro, Ítalo. Bom, respondendo a sua pergunta, Alex, eu acredito que capacidade é uma coisa que o Vasco tem. O Vasco tem capacidade, sim, de passar pelo Corinthians. É uma equipe limitada, mas que possui os seus pontos fortes, vem investindo muito nas bases. Inclusive, tem o Thales Magno, que ele demonstrou que é capaz de conseguir realizar um bom futebol, mas desde que se lesionou, andou tendo dificuldades para conseguir voltar a apresentar o mesmo futebol que conseguia apresentar antes. Porém, é tudo uma questão de confiança, é tudo uma questão de bem-estar. Inclusive, eu acredito que um fator que pode ter contribuído para o Vasco chegar nessa situação muito difícil foi que 2020 foi um ano de eleições no Vasco. E em época eleitoral, o Vasco sempre interfere de alguma forma no dia a dia do clube. Inclusive da forma que aconteceu, principalmente da forma que aconteceu, melhor dizendo, já que as eleições do Vasco envolveram confusões, envolveu tribunais, essas coisas. Mas eu acredito que o Vasco tem capacidade sim de passar pelo Corinthians, tudo uma questão de conseguir botar a confiança no lugar. E como o Luiz falou, eu acredito que o Luxemburgo é um homem que tem a capacidade de conseguir fazer com que o Vasco se sinta confiante de novo. No ano passado, em 2019, o próprio Luxemburgo chegou a pegar o Vasco numa situação um pouco parecida com a atual e conseguiu tirar a equipe do rebaixamento. Pois é, o Lucha fez um trabalho muito bacana no Vasco e acho que a esperança, né, dos torcedores e dos próprios dirigentes do Vasco para esse ano é que essa situação se repita e que o Vasco consiga sair dessa maré de azar. Agora, né, um jogo que vai interferir diretamente nessa situação do Vasco aí é o Bragantino e Goiás. Se por um acaso, né, o Goiás ganhar do Bragantino, a situação do Vasco se complica mais ainda, né? No caso de um empate, por exemplo, com o Corinthians, ou uma derrota para o Corinthians, a situação do Vasco se complica mais ainda. E aí eu jogo a bola aqui para o meu amigo baiano, né? O Bragantino, para mim, é a grande revelação desse campeonato, né? O time se estruturou, tem uma base muito boa, tem uma direção muito boa e conseguiu mostrar que o futebol nem sempre depende de grandes estrelas. Será aí um novo caminho, um novo rumo para os clubes brasileiros seguirem, a exemplo do Bragantino, nosso querido Red Bull, Wesley? Cara, não tem como não voltar para a questão da gestão, né? A gente fala várias vezes com relação à gestão, e a gestão é tudo. Hoje, no nosso pessoal, a gente tem que ter gestão, no nosso profissional, a gente tem que ter gestão. Então, quando a gente parte para o clube também, eu acredito que as gestões de clube estão mostrando que é através da gestão que a gente pode angariar resultados positivos, frutos positivos. E o Bragantino não é diferente. Ele fez um cronograma, um planejamento de sair da Série B, saiu, e agora está angariando também o planejamento que ele fez. Eu acho que, se eu não me engano, foi de ficar entre os 10, né? Foi alguma coisa desse tipo aí. E está brigando ali com o Corinthians, pontos estão igualados em pontos. Essa disputa dele mesmo jogando fora de casa, o Goiás vem no ascendente também, querendo sair da zona de rebaixamento. Eu vou ser um pouco o advogado do inimigo aqui. Vocês falaram que o Luxemburgo ele tem um potencial de tirar o Vasco da zona e de fazer uma revolução, mas eu acredito que o futebol ele tem trazido experiências novas para a gente. A gente viu o Sport ganhar do Inter, para Sport, ele falou, rapaz,
eu nunca imaginava, podia ganhar de qualquer outro time, eu nunca imaginava que ia ganhar do Inter. E aí tá acontecendo. Então, assim, eu costumo dizer que futebol é jogado. Não adianta você, hoje em dia, a camisa já pesou mais, mas não pesa tanto, porque se o time entra dentro de campo para jogar com aquele objetivo, o Bahia, eu vou botar o exemplo do Bahia. Entrou no jogo do Atlético Mineiro com 8 jogadores de Covid, empatou o jogo com possibilidade de ganhar. Então, assim, eu acredito que vão ter fortes emoções aí esse fim de campeonato. O Goiás vai tentar brigar para sair, o Bahia vai tentar empurrar o Fortaleza para baixo. Eu vi aqui agora o resultado do Sport. Ele fez um pontinho contra o Bragantino, já deu uma subida um pouco mais. Então, assim, vai ser teste para cardíaco. Eu estou preparado, né? Porque o Bahia já botou meu coração à prova várias vezes. Já resolveu a situação, né? Já botou a prova. Ô, É, Ítalo, agora vamos falar um pouquinho do São Paulo, porque o São Paulo vive literalmente uma montanha-russa, né? O São Paulo vinha de uma situação bem complicada, chegou lá o Diniz e fez o que fez, todo mundo viu, São Paulo entre os primeiros e ganhando com destaque para Luciano e toda a companhia, e de repente o São Paulo começou a descer, né? A montanha-russa subiu e desceu. Como é que você vê esse São Paulo aí nessa reta final do campeonato? Dá ainda para chegar ali e tentar brigar pelo título? Eu diria que dá, até porque matematicamente a equipe ainda tem chance. E como o colega aqui falou, futebol se ganha se jogando. No futebol acontece surpresa de qualquer jeito, como ele falou, tem o esporte, ele conseguiu levar melhor sobre o internacional, e eu acredito que inclusive isso contribuiu para que o esporte para que o futebol se tornasse esse esporte tão popular, porque ele é cheio de surpresas, nele qualquer coisa pode acontecer. E o São Paulo, ele mudou o estilo de jogo desde que o Diniz saiu. Tem ficado menos com a bola, tem tentado se tornar mais ofensivo. Inclusive, até conseguiu derrotar o Grêmio, algo que não acontecia já há 6 anos, ainda por cima de virada. Então, capacidade é Essa, uma coisa que o São Paulo tem também. Você acha que essa troca de time, agora faltando. Essa troca de time, perdão, essa troca de treinador, né? Faltando agora apenas 2 rodadas para o fim, ela interfere de forma positiva? Ou o time vai conseguir se adequar, né, às ideias do novo treinador? Ou ainda fica ali um restício do Fernando Diniz nesse final aí? Bom, resquício vai ficar um pouco, né? Afinal, o Fernando Diniz passou mais de um ano no São Paulo. Não vai ser de uma hora para outra que o São Paulo vai se livrar, digamos assim, de todas as características que o Fernando Diniz colocou no clube. Mas isso não significa que o São Paulo vai manter o mesmo estilo de jogo. Tanto que, como eu falei, a equipe já está jogando de forma diferente. Boa. Para a gente finalizar essa situação do Brasileirão, pelo menos por enquanto, a gente sabe que fortes emoções estão vindo por aí. Vou perguntar para você então, final de semana, né? Jogão entre Internacional e Flamengo. Você tem aí um palpite para ver como é que vai ficar essa disputa acirrada? O Inter leva ou o Flamengo ainda vai disputar essa taça com o São Paulo na última rodada, lá em São Paulo? Bom, sendo totalmente sincero, eu acho que vai ser um jogo bem duro, com muita vontade dos dois lados, até porque, de certo modo, as duas equipes se sentem, pelo menos no meu ver, as duas equipes se sentem um pouco pressionadas. De um lado, o Flamengo, que, como muitos já sabem, possui um elenco de qualidade, visto como o melhor elenco do Brasil, e que muitos o pressionam para se tornar bicampeão brasileiro. Muitos acreditavam que o Flamengo seria também campeão da Libertadores, algo que não aconteceu, e muitos acreditavam, e isso contribuiu para que a torcida pressionasse a equipe. Tanto que é muito comum as pessoas dizerem que Brasileirão é uma obrigação do Flamengo. Mas, por outro lado, também tem o Internacional, que não sabe o que é ser campeão brasileiro há mais de 40 anos. Então, eu acho que as duas equipes vão um pouco pressionadas para essa partida. As duas equipes vão com muita vontade. O Inter, de um lado, tem uma certa desvantagem, já que ele não vai poder contar com o Cuesta, que está suspenso, mas, como o Wesley falou, futebol segue se jogando. Então, eu acredito que deve dar um empate, e se fosse apostar um placar, eu diria 1-1.
Ninguém quer se comprometer, rapaz, a botar aí o resultado amplo para um ou para outro, até porque a gente sabe. Pô, 2-2 é bastante gol, pô. A gente sabe do peso que as camisas representam. Muito bem, então vamos ter que acompanhar o jogo, não tem jeito. Ó, deixa eu mandar um abraço aqui pro Rodrigo Moraes. Falou que o Vasco vai ganhar, viu? Vasco e Goiás. Esse é um jogo bacana, é um jogo que pode decidir o futuro do Vasco aí. Quem mais, hein? Tá todo mundo aqui. O pessoal tá compartilhando a live também aí, ó. O Ademir Ferreira tá mandando um abraço, valeu. Abraço aí pro Anderson Borges, tá ligado com a gente também. Todo mundo que tá na nossa live aí, gente, pode compartilhar a nossa live aí, convidar todo mundo para poder chegar para cá e trocar essa ideia super bacana sobre essa reta final do Brasileiro. Falando ainda em futebol, meu amigo, vamos falar um pouquinho aqui sobre a Copa Verde, porque nós tivemos aí o Vila Nova, né? 0, Brasiliense 2, Manaus 1-1 com o Remo, né? Copa Verde, e já tá chegando ali também na reta final, não é isso? Se eu estiver errado, vocês me corrijam, por favor, hein? Isso foi o primeiro jogo da semifinal, né, da Copa Verde. O segundo jogo vai ser agora dia 18. O Vila Nova perdeu em casa para o Brasiliense. Vai jogar Vila Nova, que é campeão da Série C, né, do Campeonato Brasileiro, vai jogar a Série B agora em 2021. Então, o Vila Nova, que também foi eliminado no Campeonato Goiano, precocemente, junto com o Goiás. O Goiás também foi eliminado no Campeonato Estadual. E o Brasiliense vem numa crescente, vem crescendo muito bem. Fez boas campanhas no Nacional. Agora fez essa campanha boa na Copa Verde. E lembrando que o campeão da Copa Verde entra na terceira fase da Copa do Brasil já, né? Ele ganha 2 fases de bônus, vamos dizer assim, né? E o Manaus e Remo, que fizeram outra semifinal. O Manaus aposta tudo nessa Copa Verde, tudo que eles têm, que é o campeonato que eles estão disputando. O Remo subiu para a Série B também. Agora, em 2021, vai jogar a Série B. Então, para o Remo, também seria muito importante vencer essa Copa Verde para estar 2 passos à frente, né, na Copa do Brasil, para tentar ter E para esses times pequenos, a Copa do Brasil é interessante pelos valores a cada fase que passam, né? Então, seria interessante para eles entrar nessa fase mais adiante para tentar ter um dinheirinho aí a mais para o orçamento desse ano 2021, que inicialmente vai continuar sem torcida, vai ser difícil, principalmente para esses times menores. E a gente tem que lembrar que a Copa do Brasil hoje é um dos prêmios mais cobiçados dos clubes brasileiros, né? Porque o montante faz toda a diferença. O valor que é pago na Copa do Brasil, podiam pagar até pra gente, né? Os comentaristas do futebol podiam liberar uma verbinha lá, não é, Wesley? Pra quem acertar a zebra da rodada. No Fantasy aqui a galera costuma colocar os medalhões, aí eu vou e boto um jogador do Bahia como capitão, ele vai e faz gol e faz alegria. E aí eu gosto de apostar, eu sou igual o Rogério Ceni, eu gosto de apostar. Tá certo. Verde, Já que você é igual o Rogério Ceni e gosta de apostar, Copa do Nordeste começa dia 27/2, né? Tem algum que você considera já o favorito aí para levar essa aí? Como é que é? Rapaz, Copa do Nordeste aqui é como se fosse Copa do Mundo, viu? Ninguém quer perder. É a Lampions, né? É a Lampions League, é a Champions do Nordeste. Aqui, a gente costuma dizer, trabalhar os times com orçamento, né? A gente fala assim, tem um time que tem menos orçamento, aí chega na Copa do Nordeste, aí um time medalhão como o Bahia vai e perde para um time lá do Maranhão que está na Série D. E aí, o que é que a gente diz sobre isso? Isso é a Copa do Nordeste, né? Então, a gente não pode chutar o favorito. Eu acredito que até aquele cara lá que apostou no Leicester, eu acho que ele se surpreendeu e até hoje ele está imaginando, rapaz, por que eu fiz aquela loucura? Deu certo. Eu posso fazer que nem ele, mas acertar eu não garanto, não. Não dá para chutar o favorito. Como é que tá a situação do Salgueiro na Copa do Nordeste, Wesley? Que o Salgueiro tinha pedido para não jogar, porque não tinha condições de viajar, nem a Copa do Nordeste, nem a Copa do Brasil. Você sabe como é que ficou essa situação? Se eles vão jogar, se não vão?
Cara, aqui, porque assim, é muito regionalizado, aqui é muito dividido a questão de informações. A Bahia tem o seu noticiário, Pernambuco tem o seu, Maranhão, e infelizmente, às vezes, não dá para a gente acompanhar o Nordeste. E foi até uma sugestão que eu fiz, né? Quero mandar um abraço aí para Rodrigo Moraes, que está falando aí, Rodrigo, amigo também da área da comunicação. Ele é torcedor do time rival, aí fica nessa aí querendo que o Bahia caia, fica secando. Eu já falei para ele que ele tem que secar o mar. Ele tem que procurar secar o mar para ver se ele consegue. O cara vem só pra secar e pra É, dizer que o Bahia vai cair, rapaz. Agora vê se é, fala em conversa. Aí, ó, mais um amigo aí, o Anderson Borges, falando, é só triunfo. Aqui a gente não fala o nome do rival, não, é só triunfo. Ganhar pra gente é. Então, assim, Oi, Ítalo. para Copa do Nordeste. continuar. Vou passar a bola aí. Valeu, valeu. Copa do Nordeste, Ítalo. Tem um favorito? E aquele que mexe com o coração? Como é que é? Bom, primeiro respondendo a pergunta do Luiz, o Salgueiro vai sim disputar a Copa do Nordeste, tanto que vai estrear domingo agora contra o Bahia. Domingo agora não, me perdoa, dia 28. Em relação à pergunta do Alex, eu sinceramente acho que não dá para cravar um favorito, até porque Copa do Nordeste é um dos torneios mais raízes, digamos assim, do futebol brasileiro, e ganha quem tem mais vontade, quem tem mais raça. Aqui, eu digo aqui porque eu sei como é, sou do Nordeste, moro no Maranhão, e eu diria que aqui na Copa do Nordeste, de fato, é levado muito a sério. Inclusive, muito comum moradores do Nordeste deixarem o quê? De dar atenção para a Libertadores, por exemplo, para assistir jogos da Copa do Nordeste. Então, acho que, não sei se respondi a pergunta do Alex, mas, de fato, acho que não dá para cravar um favorito. Ganha quem tem mais vontade. Vai depender de quem demonstrar mais raça durante as partidas. Pois é, a gente fala de Copa do Nordeste, aí o pessoal, muita gente perguntando, mas Copa do Nordeste. Copa do Nordeste as torcidas são fanáticas, né? Assim como acontece no Rio e em São Paulo, né? Porque o pessoal às vezes fala muito do futebol do carioca, do paulista, do mineiro. A Copa do Nordeste é impressionante o nível, né, que os torcedores e o pessoal lota os estádios e fazem mosaico e se organizam. Esse ano, claro, infelizmente, como todo país e todo mundo, né, não foi possível, mas esperamos, né, que essa vacina tá chegando aí, que a gente possa voltar a frequentar os estádios e em breve, quem sabe aí, vamos estar transmitindo um jogo desse aí diretamente dos estádios aí. É o que a gente quer, meu amigo. Copa do Nordeste, só jogão. O pessoal tá pedindo aqui pra gente falar do Palmeiras. Eu não posso falar do Palmeiras sem lembrar que o Palmeiras continua sem Mundial. Né? O Palmeiras... Mundial foi uma decepção. Eu vou começar com o Ítalo, já que o Ítalo estava com a bola, eu vou começar com o Ítalo. Ô, Ítalo, foi uma decepção, o Palmeiras não conseguiu passar, não ganhou nada, talvez experiência. Não marcou gol. Como é que fica isso aí, né? O pessoal tava falando aí comer os porcos assados, enfim. A zoação acho que vai ser eterna, porque o Palmeiras continua sem Mundial. Como é que você, como é que você vê essa passagem do Palmeiras, perdão, pelo Mundial de Clubes aí? Bom, claro que a passagem foi um pouco abaixo do esperado, né? Todo mundo esperava o quê? Uma final contra o Bayern de Munique, o pessoal estava até fazendo memes na internet. Eu acredito que o Palmeiras poderia ter ido bem mais além do que de fato conseguiu. Como falava aí, nem marcou gol, terminou em 4º lugar, pior posição que um time da América do Sul chegou a alcançar no Mundial de Clubes. E, realmente, eu acredito que um fator que contribuiu para isso foi o lado emocional, pois na partida contra o Tigres, depois que eles tomaram aquele gol, a equipe ficou um pouco desorganizada em campo. Passaram a atacar com uma certa frequência, mas de forma meio adoidada, digamos assim. Então, eu acredito que o Palmeiras poderia ter alcançado mais do que conquistou. Acredito que, na minha opinião, foi uma questão de conseguir manter o emocional. Faltou ali aquele preparo, então, aquela palestra um pouco mais elaborada lá nos bastidores, do técnico. Você acha que
esse lado motivacional ali do Palmeiras? Foi muita emoção de chegar até o Mundial e não ter conseguido trazer a taça? Sim, eu acredito que foi mais ou menos isso. Foi o emocional que contribuiu, como você mesmo falou, talvez tenha faltado assim uma certa motivação do técnico. O próprio Abel Ferreira, quando conquistou a Libertadores, ele chegou a falar um pouco sobre emoções, humildade. Inclusive chegou a falar que ele sentia saudade da família dele, que para ser um grande treinador, ele tinha que ter um pai de família um pouco mais ausente. Então, acho que, sim, o emocional contribuiu. Luiz, concorda com o Ítalo? Faltou ali um preparo emocional no time do Palmeiras, faltou também mais um futebol ali. Como é que você viu essa... Eu acho que além do emocional, faltou futebol. O Palmeiras jogou futebol até o primeiro jogo contra o River. Depois parece que esqueceu como é que joga, né? No segundo jogo contra o River foi bem. Na semifinal da Libertadores já não foi aquelas coisas. Quase foi eliminado, se não fosse o Everton, que para mim hoje é o grande destaque desse time do Palmeiras. Né? Para mim, quem sair ileso dessa campanha do Palmeiras no Mundial, que para mim foi realmente vexatória, não na semifinal, porque jogou contra um time muito interessante, esse do Tigres, o time do Tigres jogou muito bem, sem desmerecer o Tigres, mas a gente sabe que os times sul-americanos são superiores, né? Tanto de qualidade como financeiramente, a gente sabe que são superiores, mas o time do Tigres jogou muito bem contra o Palmeiras, soube se comportar. Contra o Santos, o Palmeiras na final da Libertadores não fez um grande jogo, não sei se os dois times estavam com receio de perder o campeonato, com mais medo de perder do que vontade de ganhar. Então, assim, também não achei que foi um jogo tão legal, foi um jogo chato até da final da Libertadores. Tirando o fato do gol ter saído aos 50 minutos, não teve emoção nenhuma, né? E no Mundial, o Palmeiras não soube levar essa qualidade que ele demonstrou até certa fase da Libertadores. O Palmeiras conseguiu fazer ótimos jogos e parece que esqueceu, né? E o jogo do quarto lugar também foi um jogo horrível do Palmeiras. Faltou qualidade, faltou vontade, parece, dos jogadores, né? Perdendo a disputa de pênaltis. Só de ter ido para a disputa de pênaltis contra o Al-Ahly, sem desmerecer o time, né, do Egito, e sem desmerecer eles, que eles fizeram por onde estar ali, mas o Palmeiras não poderia ter ficado em quarto lugar nesse Mundial de forma alguma. O Palmeiras tinha qualidade. Ali contra o Tigres, antes do jogo, para mim tinha a obrigação de vencer. Depois que eu assisti o jogo, eu vi que o time do Tigres é um time muito bom, que realmente mereceu a vitória, né? É um time que tinha qualidade e fez um jogo bom contra o Bayern de Munique na final, né? Fez um jogo interessante, mas o Palmeiras, a disputa de quarto lugar, não podia ter perdido, tinha que ter ganhado, tranquilo, e agora vem pressionado para a final da Copa do Brasil contra o Grêmio, né? Por isso que eu comentei que eu acho que no brasileiro o Palmeiras vai meio que esquecer o brasileiro, porque para ele não faz diferença de onde ele terminar o campeonato. Ele já está na fase de grupos da Libertadores e não tem chance de título. E as fichas do Palmeiras são todas na Copa do Brasil hoje. Você acha que dá para o Palmeiras encarar ali o Grêmio e passar com tranquilidade? A gente sabe que o Renato Gaúcho é um dos poucos técnicos brasileiros que se mantém firme ali, né? Na frente do Grêmio, e a gente vai ter certamente um jogo interessante. Vou dar um pulinho lá na Bahia, vou perguntar para o Wesley Henrique. Wesley, aí, Palmeiras dá para o Palmeiras passar tranquilo ou o Grêmio está chegando para dificultar essa final também aí? Cara, só fazendo parênteses, o Palmeiras ele viajou com um meme e ele voltou com 2. Eu não entendo isso. Os cara saem daqui com a responsabilidade, aí enche a cabeça dos jogadores e fala assim, rapaz, esse título é nosso e tal, não sei o quê. Aí volta com a responsabilidade ainda maior, porque você sai de uma derrota para o Tigres, onde tá todo mundo
o Brasil inteiro na expectativa do Palmeiras matar o meme, dizer acabou, agora a gente tem Mundial. E aí volta para encarar nada mais, nada menos do que o Grêmio. O Grêmio de Renato Gaúcho, que é um cara que gosta da resenha. Ele, Renato Afã, ele fica naquele embate, solta piada. E assim, eu acho que o fardo está todo nas costas do Palmeiras. O Grêmio vai sim jogar com responsabilidade, mas o Palmeiras tem essa obrigação de entregar para o seu torcedor pelo menos um título. Pelo menos um, né? Pelo menos um, não é isso, Ítalo? Palmeiras está devendo, né? Está devendo esse grito, talvez, de campeão aí para os torcedores que ficaram bastante decepcionados com a atuação nada agradável do time lá no Mundial. Sim, de fato, o Palmeiras está devendo a sua torcida. Muitos esperavam que o Palmeiras fosse chegar pelo menos na final, que acabou não acontecendo. O Palmeiras acabou desperdiçando não só a sua torcida, mas também os brasileiros que esperavam que a equipe fosse fazer uma boa campanha. E eu acredito que o título da Copa do Brasil serviria para, no mínimo, acalmar um pouco as coisas por lá. Eu não diria resolver totalmente, mas daria uma certa melhorada no clima. Dá uma amenizada ali na situação. Rapaz, nós preparamos aqui vou contar os bastidores aqui, nós preparamos aqui, né, um monte de coisa para falar, e agora eu fui ver a hora, faltam 2 minutos para as 11 da noite, né, o assunto rendeu aqui. Então a gente vai ter que deixar alguns assuntos que a gente preparou aqui, né, para o próximo programa. Mas eu não posso ir embora antes de fazer a pergunta, né? Já que nós estamos falando de Palmeiras, né? Vamos imaginar que o Palmeiras tivesse chegado aí na final. Como é que seria esse jogo contra o Bayern de Munique, que sem dúvida nenhuma deu uma aula de como se joga futebol, né? Quem é que vai arriscar comentar? O Wesley falou que ele vai comentar. Então, ô Luiz, você, como é que você viria esse jogo aí entre Palmeiras e o Bayern, hein? Cara, ia da Bayern. A gente sabe que a qualidade do Bayern hoje, não só no Brasil como na Europa, destoa dos outros times. É um time que tem uma qualidade impressionante, está superior aos outros, né? Eu acho que o Palmeiras não ia querer propor o jogo, porque senão ele ia tomar uma goleada. Mas eu acho que ia ser um jogo meio truncado, então acho que ia acabar sendo 2-0, 2-1, talvez, não sei. O Palmeiras nem gol não fez no Mundial, né? Então não sei o que ia acontecer, mas eu acho que iria dar Bayern. A chance do Palmeiras era mínima contra o Bayern, né? E acabou não passando nem pelo Tigres, infelizmente. Eu, se não sou torcedor, mas gosto do futebol brasileiro, torço para o futebol brasileiro voltar a ter a hegemonia que teve, torci realmente para o Palmeiras passar, né? Acho que seria muito importante para o futebol brasileiro voltar a ter um título mundial, voltar a ter um time brigando de frente com outros europeus, mas eu acho que não tinha muita chance do Palmeiras vencer o Bayern. Mas futebol é futebol, né? A gente se surpreende a cada dia. Meu amigo, futebol é uma caixinha de surpresa. Ítalo, imagina você torcendo para o Palmeiras, vendo lá o Palmeiras em campo com o Bayern. Você imaginou aí uma coisa diferente do que pensou o nosso companheiro ali? Você já cravaria ali o Bayern como campeão por tudo que apresentou durante o ano, né? Futebol, enfim, time. Bom, não dá para saber como de fato seria a partida, até porque nós somos comentaristas, não videntes. Então, mas eu concordo com grande parte do que ele falou. Eu acredito que teria mais chance de dar Bayern, que o Palmeiras não chegaria a propor tanto o jogo assim. Afinal, o Bayern é o time do momento. Não vamos mentir. Campeão europeu com 100% de aproveitamento, foi para o Mundial de Clubes já com 5 títulos conquistados. Inclusive, não me engano, me corrija se eu estiver errado, mas não me engano, parece que com essa conquista, o atual técnico do Bayern ele conseguiu mais troféus do que derrotas na temporada. Conquistou, parece, se não me engano, 6 troféus na temporada, enquanto que durante a temporada inteira perdeu apenas 5 partidas. É um time a ser muito complicado, né? Digamos, de passagem, um time que, enfim, merece todo o nosso respeito. Bom,
Vamos falar um pouquinho sobre a Champions League, que é, sem dúvida nenhuma, um dos maiores campeonatos do mundo, né? Jogos interessantíssimos, e a gente começa falando do Neymar, né, cara? O Neymar tá machucado, não vai jogar, pesa, né? É um atleta de nome, vai ser um jogão, Barça e PSG, enfim, estava todo mundo na expectativa desses jogos, né? E aí a gente começa com essa notícia do Neymar machucado. Quem é o cara que está à altura para substituir o Neymar, para que faça a diferença desse jogo entre essas duas potências do futebol? Eu começo com o Luiz Alberto. Nenhum. Eu acho que o Neymar... Não, mas sinceramente o Neymar hoje é uma estrela, é o melhor jogador brasileiro que a gente tem. Eu acho que o Neymar é a cabeça pensante do PSG, é o cara fora de série, é quem pode desequilibrar. É um cara que hoje tem maturidade para poder tomar conta e assumir essa responsabilidade. Sinceramente, eu acho que não tem nenhum jogador outro hoje no PSG que possa substituir o Neymar. Pode ser que o Pochettino arme um esquema para tentar suprir essa ausência dele, tentar às vezes pôr mais gente no meio campo, ver o que ele pode fazer, mas eu acho que é difícil, já era difícil para o PSG, agora que está mais difícil, apesar do Barcelona não estar nas suas melhores fases. Eu acho que o Barcelona, ainda mais que o primeiro jogo é na Catalunha, eu acho que o Barcelona vence esse primeiro jogo. Eu acho que então vai dar o Barça, apesar de a gente saber que o PSG também é um time enorme, né? Tem toda uma história, vai ser um jogão, certamente, hein? E aí a gente falando de Barcelona, né? A gente tá aí naquela incógnita, né? O Messi tá naquela, vou, não vou, sai, não sai. Como é que fica a situação? Você acha que realmente chegou o fim desse casamento entre o Barcelona e o Messi ou o Ítalo? Bom, sinceramente falando, eu acho que talvez ainda esteja um pouco cedo para falar se o Messi de fato vai sair do Barcelona. Mas se a situação não mudar muito, eu acho que tem grande chance de ele de fato sair da equipe. Inclusive, isso é outro motivo para esse jogo estar sendo tão esperado assim, porque é um encontro de Messi com PSG, e aí que é uma das equipes que tem mais chances de contar com o argentino na principal temporada. Se tem uma equipe que tem chance de tirar o Messi do Barcelona, uma dessas equipes, não diria a principal, mas uma delas é o próprio PSG. Eu ia fazer até essa pergunta agora aqui pro Wesley, né? Inclusive já houve até essa especulação de que o PSG estaria ali já, né, praticamente acertando a contratação do Lionel Messi, caso ele saia do Barcelona. Será que a gente vai ter de novo essa emoção de ver o Neymar e o Messi ali, lado a lado, com aquelas jogadas sensacionais e milaborantes, os dois proporcionaram ao torcedor do Barça e todos os outros, né? Cara, eu acho que o futebol europeu, ele tem uma dinâmica diferente. Mas, assim, analisando friamente, eu, como acompanho, né, o futebol, eu vejo que essas coisas que acontecem, tipo essa lesão de Neymar, toda a época do mês de fevereiro, e aí repercute, e a galera fala que não é lesão e tal, e chama muita atenção, porque Neymar, ele teve um amadurecimento nas últimas temporadas, ele saiu de menino Ney para adulto Ney, ele chamou a responsabilidade, ele virou o cara realmente brasileiro para a nossa seleção, mas em contrapartida, ele, como eu costumo dizer, ele se tornou, como acho que o Beto falou, que ele se tornou um popstar, ele se tornou uma celebridade. Neymar é muito além do que um jogador de futebol, então assim, o futebol brasileiro precisa de ter outros ícones para diminuir essa responsabilidade de Neymar, porque eu acredito que ele também sente esse fardo, sente esse peso. E na questão do time do Paris Saint-Germain, se ele voltar a jogar do lado de Messi, foi uma opção dele jogar com o Messi, né? Ele teve a opção de ir para o Real Madrid logo quando foi para a Europa, escolheu jogar do lado de Messi porque via Messi como um ídolo, e até hoje ele respeita muito o Messi.
mas eu acredito que o foco maior do PSG é a Champions, e o homem tá derramando a tinta preta lá, ele não quer saber quanto é, mas ele quer quer botar essa taça na prateleira do Paris Saint-Germain. Meu amigo, o negócio é esperar as cenas dos próximos capítulos aí, né? Acho eu que ainda vai demorar um pouquinho, esse imbróglio ainda vai demorar um pouquinho para se resolver, mas pode ser que, né, lá pro meio do ano, quem sabe, ou até antes, a gente não sabe a que pé anda essa negociação, se é que realmente existe, é uma especulação, o Neymar e o Messi possam vir atuar junto aí. Seria, obviamente, os medalhões, assim como o Neymar, né? Segundo o nosso comentarista aqui, já se consagrou um medalhão lá do PSG, fazendo toda a diferença em campo, juntamente com toda a experiência e habilidade que o Messi tem, acho que só tem a acrescentar. Certamente seria um espetáculo. Fala, Luiz. Lembrando que quem o PSG também está atrás é do Sérgio Ramos, viu? O Sérgio Ramos não renova com o Real Madrid. O PSG já falou que quer o Sérgio Ramos para a próxima temporada, então é que nem o Wesley falou. O cara tá derramando a tinta preta lá. Ele vai querer pegar Messi, Sérgio Ramos. Eu acho que se não vier agora, a chance de vir na próxima pode ser bem razoável. Pode acontecer. Ainda falando sobre a Champions, nós temos aí o Lazio e o Bayern. E aí são outras duas potências aí que eu começo esse diálogo aí com o Ítalo. E eu pergunto para você, meu amigo, o Lazio e o Bayern. O Bayern todo mundo já conhece, né? Não somente pelo Mundial aí que chegou, né? Enfim, mas pelo bom futebol. E o Lazio chega forte também, é um oponente à altura, ou o Bayern passa fácil por essa aí? Bom, sendo totalmente sincero, eu vejo qualidades na equipe da Lazio, mas eu não sei se vai ser a equipe que vai conseguir acabar com essa hegemonia do Bayern, digamos assim. Mas por outro lado, caso a Lazio chegue a conseguir um bom resultado contra o Bayern, eu acredito que seria uma forma de dar assim mais alegrias para a sua torcida, já que a Lazio não sabe o que é conquistar o título de campeão italiano desde o início dos anos 2000. No campeonato italiano é apenas o 7º colocado e vem de uma derrota, inclusive, na última rodada para a Internazionale, que é a atual líder. De um lado, eu não sei se a Lazio é a equipe que vai conseguir peitar o Bayern, mas, por outro lado, é uma equipe que tem os seus bons jogadores, tem suas qualidades, e a jogar por esses motivos que eu falei, creio que pode ir motivada para essa partida. Pois é um jogão, né, meu amigo? É mais um jogo aí que vai entrar para a história, certamente a galera que acompanha os campeonatos, né, fora do país aí. Né, são tantos campeonatos, é a Premier League, é a Champions League, enfim, né, você que gosta de futebol não perde nada, né, vai ficar ligado e aí você vai poder ver tudo aqui também na nossa live. Ainda falando sobre lá fora, o Alexandre Pato, rapaz. O Alexandre Pato veio para o Brasil, não fez coisa no São Paulo e agora foi embora de novo. Você acha que muda agora alguma coisa essa ida do Pato lá para o Orlando City? Vou começar com o Luiz aqui. Primeiramente, por que não rendeu o Pato no Brasil, né? O que faltou para ele realmente embalar e o que a gente pode esperar dessa ida dele para o Orlando? O Pato, para mim, ele é uma das maiores incógnitas que tem no futebol brasileiro. Ele é um cara que tem qualidade, cara. A gente viu ele desde pequeno, sendo campeão mundial com o Inter, surgindo lá com 17 anos. No Milan ele fez boas campanhas, né, bons jogos, mas parece que nunca foi aquele jogador que a gente esperava que fosse, né, que prometia ser, né. Eu realmente não sei o que acontece com o Pato, não sei qual que é o problema dele, vamos dizer, porque ele é um bom jogador, é um jogador que a gente esperava que hoje fosse o centroavante de uma seleção brasileira. Ele hoje tem 31 anos, não é um jogador velho, um jogador seria veterano, mas não é um jogador velho. Eu acho que a saída dele para os Estados Unidos às vezes é para ele retomar a confiança, é porque a Liga Americana tem crescido, né, tem melhorado, mas não tem a qualidade do campeonato sul-americano, do campeonato europeu,
né? Então a gente não vê a mesma qualidade. Então eu acho que ele está indo para os Estados Unidos às vezes para retomar essa confiança. Eu acho que ele vai se dar bem lá. Não, acho difícil ele não se dar bem nos Estados Unidos. Então, e aqui no Brasil, eu não sei o que acontece, porque ele tinha tudo para se tornar um ídolo de São Paulo, acho. Essa retomada que o São Paulo teve, que chegou a assumir a liderança com o Diniz, ele poderia ser um dos principais jogadores, né, com a qualidade que a gente sabe que ele pode ter, mas é que ele não conseguiu pôr isso para dentro de campo. Pois eu vou falar com o Wesley. Ô Wesley, você esperava mais do Pato no São Paulo? Porque quando a esperança quando a gente vê, né, um jogador que saiu, foi para fora e volta, é que ele apresente o mesmo futebol que ele vinha apresentando quando jogava fora do país, né? Caso do Pato, podemos citar outro, o Dani Alves, enfim, e outros atletas que já retornaram dessa jornada aí fora do país. Mas o Pato, como muito bem disse o Luiz, foi uma incógnita, né? Você esperava mais dele no São Paulo? Esperava que ele fosse um nome de peso do São Paulo? Eu acho que todo jogador que é restituído, ele vem para encerrar sua carreira, ou ele vem para fazer história, como o Fenômeno fez no Corinthians. Pato, eu acho que o que aconteceu com o Pato foi muito mais extracampo, que acabou estragando o psicológico dele, aquela briga entre Corinthians e São Paulo. Ele veio aí, teve uma série de fatores, e aí o jogador já se sente pressionado, não conseguia fazer gol, e a cobrança em cima dele era constantemente. E assim, se o jogador não tiver emocionalmente bem, é muito difícil que ele desenvolva um papel importante dentro de campo, mesmo ele sendo medalhão. Eu costumo dizer que ou você joga o futebol com alegria e sem assim, não é sendo irresponsável, mas é sem responsabilidade. Eu acho que você joga melhor, porque eu vejo jogadores se divertindo dentro de campo, não tem tanta responsabilidade e acaba sendo ídolo, carrega o time nas costas mesmo. E o futebol em si é muita pressão de todos os lados, é a torcida, é a imprensa. Hoje em dia a gente tem a internet que acontece de tudo na internet vaza, e aí os caras não têm privacidade. Então, assim, eu acho que ele foi para um ambiente onde ele vai respirar novos ares, apesar de ser um local onde tem muito brasileiro, né? Eu acompanho muito o gestor de lá, o presidente Flávio Augusto, e eu acho que Flávio Augusto, como marqueteiro, o cara é uma pessoa sensacional. Então ele não está fazendo isso à toa, assim como ele fez com o Kaká, como ele fez com Marta. Eu acho que ele vai tentar recuperar o psicológico do Pato para ver se ele consegue ter esse final de carreira bem. Eu acho que é isso que ele está tentando. Muito bem, muito bem. Foi só um panorama um pouquinho aí sobre alguns assuntos importantes. A gente não vai se estender muito mais, porque né, nós combinamos aí 1 hora, mas já vamos para 1h15 de live. O assunto rendeu. Então nós vamos falar de um outro campeonato que pegou fogo o ano passado e que, sem dúvida nenhuma, tivemos um nome destaque, que é o Lewis Hamilton. Claro que eu estou falando da Fórmula 1, e uma equipe também para um destaque negativo que eu acho que ninguém esperava, que foi literalmente praticamente a queda da Ferrari, né? Então vamos começar falando. Acho que não é novidade para ninguém. Vou começar com o Ítalo, que a Mercedes não ia dar mole em não renovar o contrato com um piloto como o Lewis Hamilton e o Bottas também, que foi uma campanha excepcional dos dois, né? Foram várias e várias e várias dobradinhas dessa dupla que, sem dúvida nenhuma, para mim, uma das melhores de todos os tempos. Ítalo Abel. Bom, eu não vou mentir que, de fato, de uns tempos para cá, eu não tenho acompanhado tanto a Fórmula 1, mas eu sei do talento do Hamilton, eu sei que ele conquistou muitos títulos ultimamente, que ele conseguiu se transformar numa lenda da Fórmula 1, digamos assim. Muitas vezes ele deixou claro que se baseou, inclusive, no nosso piloto, o famoso Ayrton Senna da Silva. Então, claro, acredito que pelo menos foi uma decisão acertada ele conseguir da Mercedes manter o contrato, desculpe, com o Hamilton. Boa. Luiz,
Sem dúvida nenhuma, a gente já sabia, né? Acho que seria uma falta de expertise total da Mercedes abrir mão desses dois pilotos, não somente do Hamilton, mas como Bottas também, pela campanha excepcional que os dois fizeram aí no ano passado. Os dois dominaram por completo essa Fórmula 1 ano passado, né? A Mercedes fez um trabalho com os dois espetacular, né? Não dá nem para. A única falha da Mercedes foi ter demorado para renovar com o Hamilton, na minha opinião. Apesar de que o Hamilton não tá tão afim assim, ele vai correr esse ano, mas parece que já deixou claro que na outra temporada ele não vai correr mais. Então a gente não sabe como é que vai se comportar esse ano, se a Mercedes vai dar prioridade para o Hamilton, né, sabendo que ele não está querendo mais, ou vai dar prioridade para o Bottas, que é um cara que está querendo ganhar e querendo continuar vencendo. Então a gente não sabe como é que a equipe vai se comportar dessa forma. Mas é fato de que o Hamilton hoje é o maior piloto de Fórmula 1, o maior de todos os tempos, né, contando o número de títulos, número de vitórias. Então não tem nem o que a gente comentar muito sobre ele, né? A gente pode esperar uma atuação diferente da Mercedes da que foi o ano passado, ou Wesley? Ou você acha que a situação, o cenário, né, vai se repetir? Vitórias, recordes, enfim. O cara é uma máquina, né, amigo? O cara parece que ele faz parte, literalmente podemos dizer que o Hamilton faz parte daquele carro, porque o carro na mão dele funciona perfeitamente. A gente pode esperar alguma coisa diferente ou não? Já vamos ver um campeonato onde a Mercedes leva com facilidade, até porque a falta de competitividade dentro da Fórmula 1 ficou visível ano passado, né? A quantidade de pontos que foi aberta pela dupla é impressionante. Wesley. Eu acredito que na Fórmula 1 não é diferente do futebol. Como eu estava falando, na questão do psicológico, né? Eu acho que o Hamilton ele está na Fórmula 1 hoje por um objetivo, é ser o número 1 de verdade. Porque ele bate recorde atrás de recorde, mas ele continua buscando recordes para bater. Eu comparo o Hamilton com o Cristiano Ronaldo, porque ele é dedicado, ele é esforçado, e assim, ele não tem nada de fora do comum. Ele é apenas mais esforçado, eu acho que ele é o que se dedica mais a chegar onde ele tem o foco, o objetivo, e ele não tem outra visão, ele não olha para retrovisor, ele não olha para trás, não olha para o lado, o foco dele é chegada, é pole, por cima de pole, e o cara tá fazendo isso. Impressionante. Bom, uma novidade talvez para esse ano seja o filho do Michael Schumacher, um dos pilotos, né, que dominou durante muito tempo as pistas aí pela Ferrari, e o cara chega aí, né, no campeonato pela Haas. Uma boa jogada da Haas, ô Ítalo? Você acha que o rapaz tem tudo para seguir os passos do pai dentro do cockpit ali? Será que vamos ter uma novidade aí? Alguma coisa muda ou não? Bom, de fato eu acredito que foi uma boa jogada, tanto de marketing quanto esportiva, e eu acredito que ele tem potencial para se transformar num grande piloto, num piloto talentoso, mas eu acho que pelo menos a gente deve ir com uma certa calma, nada de, por enquanto, cobrar muito do Ralf, nem esperar que ele seja igual ao pai dele, afinal, apesar de tudo, eles são pessoas diferentes, e assim como no futebol, por exemplo, é comum alguns jogadores seguirem o caminho dos pais, filhos do Zico, Bebeto, que se transformaram em bons jogadores, mas acabaram não rendendo tanto quanto os seus próprios pais. Então, por isso, eu acredito que ele tem capacidade, sim, de se transformar num bom piloto da Fórmula 1. Mas vamos com calma, nada de, por enquanto, cobrar muito dele. Vamos deixar ele construir a sua carreira para ver o que ele é capaz de dizer para fãs, comentaristas e para o pessoal da própria equipe. Essa história de filho de peixe, peixinho então nesse caso você acha que nessa situação a gente não pode esperar que o rapaz seja ou faça, né, como o pai, né, fez tanto sucesso, enfim. A gente viu, você falou bem, por exemplo, o filho do Bebeto, que todo mundo esperava que fosse emplacar, é um futebol tão bom quanto o dele, e a gente sabe que a realidade é totalmente diferente. Bom, inclusive caiu com o Curitiba esse ano.
Oi? Eu de fato, não, eu estava dizendo que, como eu disse, eu de fato acredito que pode ser que ele se transforme em um piloto talentoso. Eu acredito que ele tem capacidade de se transformar num nome de peso, que ele tem capacidade de se transformar num bom piloto, mas eu apenas estou dizendo para irmos com calma, para não cobrar tanto dele. Até porque vamos ver o que ele é capaz de fazer. Pois é, rapaz, pois é. Eu Diga, até Luiz. comentei do filho do Bebeto, ele caiu com o Curitiba agora. Caiu com o Curitiba agora, justamente. Bem lembrado, bem lembrado. Mas falando sobre o filho do Schumacher, não menosprezando, lógico, né? Querendo ou não, o pai dele era o maior piloto de todos os tempos até o Hamilton começar a quebrar recorde dele, né? Claro, claro. Então, assim, histórico na família tem, mas a gente já viu o próprio irmão do Michael Schumacher, o Ralf Schumacher, não vingou na Fórmula 1, né? A gente não viu ele ter os mesmos resultados do irmão, o filho, vamos ver, ele vem de um histórico muito bom da Fórmula 2 e categorias inferiores, mas essa história de filhos de grandes pilotos, grandes jogadores, a gente já viu que não é bem assim, não é porque o pai fez tanto sucesso que o filho vai fazer. Eu acho que foi uma jogada da Haas muito interessante, principalmente de marketing, mas é óbvio que se ele não tivesse uma qualidade, ele não estaria na Fórmula 1. Né? Isso é fato. Eu espero que ele se torne um piloto tão bom quanto o pai dele. Mas só o tempo vai dizer, né? Boa, boa. Bom, falando ainda em Fórmula 1, não podemos deixar de falar da Ferrari, né? Que entrou aí o Sainz e saiu o Vettel. E aí eu pergunto para vocês o que aconteceu com a Ferrari, meu amigo. A Ferrari que já foi referência, né, para as outras equipes e hoje ela briga para não ficar entre as últimas colocadas, hein? Tem alguma explicação aí, alguma lógica para essa queda de rendimento da equipe? Eu não digo só do piloto, né, mas eu digo da equipe em si, porque é quase que inacreditável acompanhar a Ferrari de alguns anos atrás com a Ferrari que correu o ano passado. Vou começar com o Wesley aí. Como é que você avalia essa Ferrari para esse ano? Será que essa troca de piloto aí foi, de certa forma, um recado aí? Se eles acham, os diretores, que poderia ser culpa do Vettel, que ele não deu o rendimento que era esperado, enfim. A culpa cai só em cima do piloto ou a culpa é da equipe? O que você acha que faltou? Cara, eu acredito assim. Primeiro, vamos falar da parte de cima. A Ferrari perde o seu chefe, né? Ele vai ser CEO da Fórmula 1, e aí ele já assume falando um pouco de uma das concorrentes da Ferrari, que é a McLaren, falando do piloto Hamilton. Então, eu acredito que de cima já começa errado. O cara sai da escuderia e sai rasgando elogios para o cara que é de outra, é porque realmente ele não estava vendo mais possibilidade de ver um avanço. Mas, assim, a mudança dentro da equipe, eu acredito que seja nessa visão de querer tentar voltar a ser a Ferrari que era. Mas, infelizmente, como a gente tem falado, a gente não tem como não fazer essa conexão com o futebol. A gente tem falado direto que quando entra dentro da pista ou dentro do campo, é cada um no seu. E se não desenvolver, não adianta, não vai chegar. E é isso que está acontecendo com a Ferrari. Só o nome não vai chegar, não. Ítalo Abel, Ferrari em 2021 vem para a briga ou vai simplesmente tentar ficar entre as 10 primeiras colocadas com essa mudança? Como é que você avalia essa troca aí? Bom, acho que pelo menos por enquanto está um pouco cedo para dizer o que de fato vai acontecer, mas a julgar pelo que a Ferrari foi um dia, ela pode sim conseguir se transformar numa favorita na competição de construtores, ela pode sim se transformar numa potência para a atual temporada. Vamos ver o que os pilotos da Fórmula 1 dela conseguem nesse ano. Luiz, Ferrari, alguma coisa muda? Eu acho que a Ferrari vai tentar retomar aos poucos o posto dela, né? Esse ano a gente vai ter só 20 pilotos, né? A Fórmula 1 caiu bastante o número de pilotos. Vamos ter bem menos, vamos ter apenas 10 equipes. Eu acho que o foco da Ferrari esse ano é para ficar pelo menos entre as 5 primeiras.
Se vai conseguir, eu não sei, porque tem uma Mercedes muito forte, tem uma RBR que vem com a mesma equipe muito forte também. Né? O Alonso pela Renault está querendo voltar a brilhar, a gente sabe que é difícil, ainda mais quando os pilotos mais experientes, a gente sabe que é um pouco mais complicado. Esses pilotos mais novos eles vêm com uma vontade de ganhar impressionante, então não vai ser fácil. Né? Mas eu acho que a Ferrari fica entre os 5 primeiros, sim. Eu acho que ela consegue voltar a evoluir. Eu acho que o Vettel não estava muito afim mais na Ferrari, para ser bem sincero. Né? Ele foi para a Aston Martin, foi para uma equipe menor. E vamos acompanhar, ver o que pode acontecer. Mas eu acho que a Ferrari pode voltar a retomar. Lembrando que a Haas é como se fosse uma secundária da Ferrari, então acho que o foco de colocar o Mick Schumacher lá ou às vezes uma ponte para tentar trazer ele para a Ferrari daqui a alguns anos. Acredito que não no próximo, mas mais para frente, lá para 2023, talvez. Mas eu acho que o foco da Ferrari é esse. Né? Mas muito bem. Vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver o que vai acontecer. Nossas considerações finais aqui, antes de a gente encerrar, eu tenho que fazer uma pergunta que não pode faltar. Quem sai amanhã no Big Brother Brasil? Nego Di é o primeiro rejeitado dessa edição? O Brasil quer saber, meu amigo. O Brasil quer saber. Difícil ele ficar, viu? Nem o Instagram dele acredita que ele vai ficar, cara. Nem o Instagram dele acredita. Ítalo, suas considerações finais, meu amigo. Boa noite. Boa noite, e pra ser sincero, eu não sei. Cara, faz tempo que deixei de acompanhar Big Brother, não vou mentir. Wesley Henrique, suas considerações finais, Wesley. Galera, agradecer, né, a oportunidade da gente estar junto aqui resenhando, falando de esporte, uma coisa que a gente gosta. E eu vou parafrasear nosso amigo Thiago Life, que já foi do esporte. Vem ser feliz aqui fora, Nego Di. Luiz Alberto, suas considerações finais. Bom, agradecer todo mundo, agradecer o pessoal que entrou, que participou da live aqui, ó. Leandro, Rodrigo, Hilton, Brenda, Nayara, Frank, Núria, galera participando, ajudando a gente nessa primeira live, em nosso primeiro programa. Semana que vem, estamos juntos de novo, se Deus quiser, vamos estar aqui presente. Muito feliz de estar colocando esse projeto para andar, para fazer as coisas acontecerem. Obrigado aí, galera. E amanhã, tchau pro Nego Di, né? Paciência. E vamos ver se o PSG resolve fazer alguma coisa contra o Barcelona. Não tem jeito. Gente, obrigado aí pela participação de todos. Semana que vem, se Deus quiser, nós estamos de volta, trazendo aí mais informações, trocando mais essa ideia, resenhando, como diz meu amigo Wesley Henrique, com essa galera sobre o esporte. Abraço a todos, boa noite, valeu. Obrigado aí. Valeu.